A queda do asteroide não foi o único culpado, mas o impacto mudou para sempre o destino da vida na Terra. No final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, a aniquilação dos dinossauros transformou completamente o planeta. Essas criaturas, que dominaram os ecossistemas por milhões de anos, desapareceram quase por completo. Mas o que realmente causou a morte deles? Hoje vamos explorar os fatos científicos por trás da extinção, mostrando como o asteroide, aliado a mudanças climáticas e desequilíbrios ecológicos, levou a essa dramática transformação da vida no planeta. O impacto do asteroide. Imagine o céu do final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. O planeta era dominado por florestas densas, mares cheios de vida e os imponentes dinossauros que caminhavam como donos absolutos da Terra. De repente, um ponto luminoso cruza a atmosfera. Em instantes, o asteroide que matou os dinossauros atinge a região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. Com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, ele colidiu a velocidades inimagináveis, liberando energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O impacto formou a cratera de Chicxulub, com mais de 150 quilômetros de extensão, e desencadeou uma série de eventos que levariam à aniquilação dos dinossauros. Esse momento, conhecido como limite KPG, marcou o início do fim dos dinossauros. Mas aqui está a questão. O choque foi apenas a faísca inicial de uma reação em cadeia. O verdadeiro mistério não é apenas como um corpo celeste atingiu a Terra, mas como os dinossauros foram extintos diante das consequências devastadoras que viriam a seguir. O dia em que a Terra pegou fogo. Imagine estar na beira de um oceano, há 66 milhões de anos, e de repente perceber que o horizonte inteiro está sendo engolido por ondas gigantes. O impacto do asteroide que iniciou a extinção dos dinossauros não trouxe apenas uma explosão devastadora. Ele desencadeou um efeito dominó de destruição. Terremotos de magnitude inimaginável estremeceram continentes, e tsunamis varreram vastas regiões costeiras, submergindo tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, florestas inteiras começaram a arder em chamas, alimentadas por uma onda de calor tão intensa que parecia transformar o próprio ar em fogo. As cinzas e gases tóxicos liberados tornaram a atmosfera densa, sufocante, como se o planeta estivesse sendo lentamente envolvido por um véu de morte. Para os dinossauros que presenciaram essa primeira fase da catástrofe, não havia para onde correr. Muitos morreram instantaneamente, enquanto outros ainda resistiriam, apenas para enfrentar desafios ainda mais cruéis que estavam por vir. A noite que nunca terminou. Após o impacto, a Terra mergulhou em um pesadelo cósmico. O choque lançou para a atmosfera trilhões de toneladas de poeira, rochas vaporizadas e partículas de enxofre. O céu antes iluminado pelo Sol foi tomado por uma escuridão sufocante. Durante meses, talvez anos, a luz solar mal conseguia atravessar o véu de poeira, mergulhando o planeta em uma noite interminável. As temperaturas despencaram, plantas morreram sem a energia vital da fotossíntese, e cadeias alimentares inteiras entraram em colapso. Os mares, antes ricos em algas e fitoplâncton, viraram desertos líquidos, incapazes de sustentar vida microscópica. Para os gigantes dinossauros herbívoros, acostumados a florestas abundantes, a fome chegou rápido. Sem presas, os predadores logo seguiram o mesmo destino. A Terra tornou-se um mundo frio, silencioso e sem esperança, onde cada dia parecia o último. O planeta envenenado. Se a escuridão já era mortal, o ar também se tornará um inimigo invisível. O impacto liberou quantidades colossais de enxofre e outros gases tóxicos, criando chuvas ácidas que queimavam folhas, corroíam o solo e envenenavam rios. Os oceanos, ao absorverem esse veneno, sofreram acidificação em escala global, matando corais, moluscos e incontáveis espécies marinhas. A cada tempestade, a Terra parecia cuspir mais destruição, tornando quase impossível qualquer recuperação imediata da vida. Imagine caminhar sob um céu que arde os olhos, respirar um ar que sufoca, beber uma água que mata. Esse foi o cenário enfrentado pelos sobreviventes do impacto.
Para os dinossauros, já enfraquecidos pela fome e pelo frio, era como lutar contra inimigos invisíveis. Cada respingo de chuva, cada sopro de vento, trazia a promessa de dor. O planeta estava envenenado contra sua própria vida. O efeito estufa da morte. Após a fase inicial de escuridão e frio, outro pesadelo começou. A poeira e os gases lançados pelo impacto, especialmente o dióxido de carbono, transformaram a atmosfera em uma armadilha mortal. Quando o Sol finalmente conseguiu atravessar o manto de cinzas, ele encontrou um planeta diferente. Quente, sufocante, um verdadeiro forno global. Esse aquecimento acelerado, conhecido como efeito estufa descontrolado, fez com que desertos se expandissem, florestas se transformassem em cinzas e mares fervilhassem de calor. Não havia tempo para adaptação. Em poucas gerações, os ecossistemas colapsaram de novo, agora sob o peso do calor extremo. Para os dinossauros, que já haviam resistido ao frio e à fome, esse foi o golpe final. Como se a própria Terra tivesse decidido reiniciar, eliminando de uma só vez aqueles que não podiam suportar mudanças tão violentas. Um mundo em colapso. A cada dia, a paisagem do planeta se tornava irreconhecível. O impacto e suas consequências não apenas exterminaram vidas, mas também reconfiguraram a própria face da Terra. Rios mudaram de curso, cadeias de montanhas tremeram, mares recuaram ou avançaram sobre continentes. Era como se o planeta inteiro estivesse em convulsão. Para os dinossauros, essas mudanças significaram a perda completa de seus territórios, de suas rotas de migração, de seus refúgios naturais. Animais imensos, antes senhores das planícies e florestas, agora vagavam em cenários destruídos, onde nada era como antes. As presas sumiam, os predadores enfraqueciam, e cada espécie travava uma luta solitária pela sobrevivência. A Terra havia se transformado em um tabuleiro de ruínas, onde a vida parecia perder, passo a passo, a batalha contra o próprio planeta. O último suspiro dos gigantes. Imagine o rugido de um tiranossauro ecoando pela noite fria, não como sinal de poder, mas de desespero. Esse pode ter sido o som dos últimos dias dos grandes dinossauros. Famintos, enfraquecidos e sem territórios estáveis, eles desapareceram um a um, como velas se apagando em uma tempestade. Espécies inteiras sumiram silenciosamente, sem testemunhas além de um planeta em ruínas. No entanto, a extinção não foi total. Pequenas aves, descendentes diretas dos dinossauros, conseguiram resistir, carregando no DNA o legado daqueles gigantes. Os répteis menores, os mamíferos e outros sobreviventes iniciaram uma nova era. Mas a cena final dos dinossauros foi marcada por um silêncio perturbador. Após dominarem a Terra por mais de 150 milhões de anos, sua queda foi tão súbita que parecia quase inacreditável. O legado da extinção. O fim dos dinossauros não foi apenas uma tragédia, mas também o ponto de partida para uma nova história. Com os gigantes fora de cena, nichos ecológicos foram abertos, permitindo que os pequenos mamíferos, até então relegados às sombras, prosperassem. Foi dessa oportunidade que, milhões de anos depois, surgiriam primatas, e eventualmente, nós, humanos. A extinção que parecia um fim absoluto revelou-se um recomeço. A cratera de Chicxulub, hoje silenciosa sob o solo mexicano, é o lembrete físico desse dia fatídico. Ela nos recorda que a vida na Terra é frágil, moldada por forças cósmicas que não controlamos. O desaparecimento dos dinossauros não foi apenas a queda de uma espécie, foi a abertura de um capítulo que ainda está sendo escrito, o capítulo da nossa própria existência. A extinção dos dinossauros é fascinante e aterrorizante. Revela como forças naturais podem transformar a vida na Terra e como a sobrevivência depende de adaptação e resiliência. Agora, imagine testemunhar esse evento catastrófico de perto. Você conseguiria conceber a cena do fim dos dinossauros? Deixe sua opinião nos comentários. Mas eu sempre imagino como deve ter sido desesperador. Se conseguiu entender como aconteceu do choque do asteroide até como os mamíferos ascenderam, não esqueça de curtir e se inscrever para explorar mais sobre o universo,
evolução e curiosidades do mundo. O fim dos gigantes é só o começo da história. Se ficou curioso para conhecer mais sobre a evolução das espécies, deixei o link de um e-book chamado Pré-História e a Evolução das Espécies na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho nas curiosidades do universo.